Olá, queridos, boa noite, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui compartilhando uma palavra com vocês nessa terça-feira tão abençoada que Deus está nos concedendo. E esse é um hábito que nós queremos retomar, que é a nossa reunião de liderança, o nosso Tadel. Queremos também transmitir palavra para a nossa liderança, essa liderança tão abençoada que nós temos aqui na Paz Boa Vista, de homens e mulheres apaixonados pela obra de Deus, que amam a obra de Deus. Quero também aqui parabenizá-los, todos aqueles que estão sendo fiéis aos nossos cultos online. Todos os domingos nós temos os nossos cultos em 2 horários, às 10 e às 19 horas. Graças a Deus estamos tendo uma boa participação, cremos que podemos chegar a muito mais. Esse é um trabalho de todos nós, de divulgação, de encorajamento, para que todos participem, ouçam a palavra de Deus. Deus tem sido tão bom para conosco, temos desenvolvido o nosso trabalho através das mídias sociais de uma forma tão excelente. Eu gostaria que você estivesse por dentro. Vamos ter outras programações que vamos estar avisando também nos nossos canais das mídias sociais, para que você fique por dentro de todas as programações da nossa igreja. Inclusive vai ter agora, nesse final de semana, além dos nossos cultos que vai acontecer aos domingos, nós vamos ter uma programação muito importante no sábado, começando às 8 da manhã, durante todo o dia, e também aos domingos, também no domingo, 2 e 3, na verdade, sábado e domingo agora, que é o nosso trabalho social que nós realizamos aqui de ajuda ao necessitado através de alimentos. Tá? Nós estamos aí com uma campanha linda de arrecadação de alimentos e não poderíamos deixar você de participar. O pessoal vai estar na frente da igreja, no sistema drive-thru, que você vai chegar com o seu veículo ali, vai deixar o seu alimento, vai receber uma oração e com certeza vai abençoar vidas e será abençoado. Já vai ser neste sábado e domingo, dia 2 e dia 3. Então é uma oportunidade de você mobilizar a sua célula, mobilizar toda a sociedade para esse momento. Sabemos que por causa da situação que estamos vivendo na nossa nação, muitas pessoas estão tendo dificuldade, precisando de ajuda financeira, mas nós podemos socorrer com o alimento, suprir a necessidade de alguns irmãos e de pessoas que estão precisando. Então fique ligado aí, dia 2 e dia 3. Tá? O programa de ação social da igreja não para. Pastora Miriam e toda a sua equipe, irmão Adolfo, sua esposa, estão trabalhando todos os dias para garantir que o alimento chegue a famílias necessitadas. Tá bom, querido? Então hoje também eu quero compartilhar uma palavra com vocês para continuar encorajando você que é um líder de célula de sucesso, você que é um supervisor bem-sucedido, um líder de área, você que está fazendo a obra de Deus, mesmo em meio a todas as restrições que estamos enfrentando por causa dessa pandemia, por causa desse problema de saúde, há tantas limitações, restrições, mas vocês estão desenvolvendo um trabalho excelente através das células, fazendo suas reuniões através de aplicativos. Alguns têm tido sucesso também feito presencial, porque é um grupo reduzido, pequeno, então se reúne tomando todos os cuidados, e isso nós queremos encorajá-los. Não deixe de tomar os cuidados que estão sendo orientados pelos órgãos competentes do nosso município, do nosso estado, tá? Tomar todos os cuidados. Sabemos que agora o novo decreto está exigindo o uso de máscara, então é importante você ficar atento às normas da saúde do nosso estado. Queremos um estado abençoado, livre deste mal, e nós podemos contribuir para isso com sabedoria, tá bom? Mas parabéns, você que está reunindo, você que está em contato com os seus liderados, não só no nível de líder de célula, supervisor, mas os membros das suas células devem ter esse contato sempre com você como pastor dessa célula, porque um bom pastor, ele está sempre atento às suas ovelhas. E esse é um tempo de nós colocarmos em prática a nossa capacidade de pastorear, esse dom, essa habilidade que Deus nos deu para pastorearmos vida. E eu sei que vocês estão fazendo isso realmente com muita excelência, com muito amor e dedicação. Não só eu, como o pastor Lima, pastor JB, estamos muito felizes e, de uma certa forma, orgulhosos por termos uma igreja tão apaixonada por vidas, que tem demonstrado isso nesse momento. E estamos felizes porque a igreja não parou, atividades acontecendo diariamente através das redes sociais.
os irmãos estão realmente dando um show de bola, você está de parabéns por isso. Mas eu quero trazer uma palavra para continuar encorajando você e fortalecendo você que ama e tem prazer em fazer a obra de Deus. Eu dei um tema para essa mensagem, vai ser rápida, mas com certeza vai falar o teu coração. Liderança corajosa ou liderança de coragem. A liderança corajosa. Estamos vivendo um momento atípico em nossas vidas e nas nossas famílias, na vida familiar, na vida da igreja e na sociedade em geral. Estamos vivendo um momento, talvez para muitos, é a primeira vez que enfrenta algo semelhante como isso, e isso está gerando umas mudanças em nossas vidas, o nosso comportamento, nossa rotina mudou de uma forma geral, deu uma virada aí de 360 graus na vida de todos, não só da igreja, mas de toda a sociedade. Mudanças estão acontecendo em nossas vidas, transformações da maneira como conduzimos ou realizamos aquilo que Deus nos propôs para fazermos. Tivemos que nos adequar, tivemos que fazer mudanças, ajustes, para que possamos realizar aquilo que é a nossa função. Graças a Deus, já estamos bem ajustados e cada dia mais estamos nos aperfeiçoando. Cremos que quando tudo isso terminar, e vai ser logo, em nome de Jesus, todos nós estaremos melhores naquilo que fazemos, seremos líderes ainda mais aperfeiçoados na obra de Deus, tá certo? Então, pela força das circunstâncias, fomos e estamos sendo mudados em vários aspectos da nossa vida, e essas mudanças exigem de nós coragem. Mas vamos entender, porque quando se fala de coragem, a gente pensa logo em alguém valente, alguém que tem essa disposição de ir para cima, de brigar, alguém que não tem medo de ninguém. A gente acaba restringindo a palavra coragem, o significado da palavra, apenas essa atitude de bravura, de enfrentar, de desafiar, de muitas das vezes enfrentar alguém de uma forma agressiva. Mas olha só algumas definições sobre coragem. Diz assim, a definição de coragem, significado: ausência de medo diante de risco ou de perigo. Bravura, valentia. Outro significado: força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Confiança. Tem mais: capacidade de enfrentar algo moralmente árduo. Perseverança. Outro significado: característica da pessoa de bom caráter, que é hombridade. E mais uma definição ou significado é cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo, determinação. Então, percebe que diz aqui força espiritual para ultrapassar a circunstância. A coragem está relacionada à nossa conduta espiritual, à nossa vida espiritual, não só coragem para ser bom de briga, como alguns pensam, fulano é corajoso, que é bom de briga, não tem medo de ninguém. Existe também um aspecto de quem é corajoso, mas não é nesse aspecto que eu quero focar nessa questão espiritual. Ter coragem é ter uma vida espiritual equilibrada. E agora esse momento está exigindo de nós muita coragem. Coragem essa para termos uma vida equilibrada, na maneira de como conduzirmos as coisas, com sabedoria, com prudência, com sensatez. Uma coragem que nos permite ouvirmos a voz de Deus. Porque ter coragem é saber ouvir a voz de Deus. Um homem corajoso é aquele que sabe ouvir a voz de Deus para agir de maneira certa, no tempo certo, com a atitude correta. O que se destaca na vida de uma pessoa corajosa é a forma como ele lida com as situações. Não de maneira irresponsável, não imprudente. Um líder corajoso não é aquele líder agoniado, afobado, que quer fazer as coisas, eu não tenho medo, vamos para cima. Não, um líder de coragem, ele é um líder prudente. Ele é um líder que sabe ouvir a voz de Deus, ele atenta para o que Deus está falando. E isso é uma verdade.
A Bíblia nos mostra isso. Nós temos alguns exemplos de coragem nesse aspecto de ser apressado, de querer fazer as coisas de qualquer maneira, porque é corajoso, eu vou fazer e pronto. Nós temos o exemplo de Sansão. Sansão era um homem corajoso? Sim. De que maneira? Ele não tinha medo dos seus inimigos. Ele enfrentava os filisteus, ele ia para cima, ele lutava, ele era forte, mas era uma coragem tola, de insensatez. Sansão não era um líder sensato. E se você vai ler a história dele, que está registrada ali no livro dos Reis, você vai ver que Sansão era imprudente. Na maneira de como resolvia as situações, não ouvia conselhos, não ouvia o conselho dos pais, não ouvia a direção de Deus, não tirava tempo para ouvir Deus, para saber como lidar, porque Sansão foi levantado com um propósito, foi separado para um propósito na sua geração, mas ele tomou essa coragem e agiu de maneira irresponsável. Por quê? Porque um líder que acha que coragem é fazer as coisas de qualquer jeito e não ouve a voz de Deus, ele se torna imprudente. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, deixar de fazer uma célula presencial não é ser covarde e querer fazer, juntar todo mundo, quando as orientações dos conselhos é para ter os cuidados e não fazer, e você achar, está sendo covarde porque não faz, isso não é prudente. Eu não quero criticar nem condenar quem faz presencial, tomando os cuidados que são solicitados, mas também o que está fazendo sem ser presencial, ele não está sendo covarde, ele está ouvindo a direção que está sendo dada, ele age de maneira também inteligente e sábia, porque isso faz parte de uma liderança corajosa, saber ouvir a voz de Deus. E Sansão não era esse líder, ele não ouvia a voz de Deus, por isso fez tudo que nós lemos na palavra de Deus, casou com quem não devia, se envolveu, tocou no que não devia tocar, bebeu o que era proibido de beber. Por quê? Porque a coragem de Sansão não era a coragem que Deus espera de um líder. Tá? Outro exemplo, Saul. Saul era um homem corajoso. Se você pegar o final da história de Saul, quando Davi sabe da morte de Saul e de Jonathan, seu filho, os dois eram guerreiros corajosos, Davi exalta isso, tanto na vida de Saul como de Jonathan, dois homens corajosos. Mas Saul foi um corajoso que agiu imprudente, de maneira irresponsável, tomou decisões impensadas. Por quê? Porque era uma coragem que não o levava para a presença de Deus, para uma intimidade com Deus. Por isso agiu assim. E isso também nos mostra na história de um homem chamado Jefté. Quando você ler a história de Jefté, aí no Antigo Testamento, logo ali no iníciozinho, você vai ver que Jefté era um homem corajoso. Tinha todos os seus problemas, era corajoso para o quê? Para enfrentar quem quer que fosse. Ele não tinha medo de ninguém, mas era imprudente. Tinha problemas demais, uma família com problema, e tomou uma decisão impensada quando ofereceu um sacrifício em troca de uma conquista, porque não era uma coragem que o levava para a presença de Deus. E a gente vê isso também no Novo Testamento, na vida de Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro era um homem corajoso. O que acontece? Quando foram prender Jesus no Getsêmani, o que Pedro fez? Puxou da espada e atacou aquele soldado, o feriu com a espada. Por quê? Porque Pedro tinha essa coragem, que é a coragem que nos leva a cometer atos insensatos, impensados. Pedro agiu assim, de maneira impensada. Essa não era a coragem que Jesus esperava dos seus discípulos. É tanto que o próprio Senhor Jesus o repreendeu. Repreendeu a atitude de Pedro, porque ele não estava buscando esse tipo de corajoso. O corajoso que ele buscava e que ele busca, o líder corajoso que Deus busca, é um líder que ouve a sua voz para tomar decisões certas. Aí a gente parte para outros exemplos de homens corajosos que tomaram decisões certas. Abraão, um homem de coragem, mas um homem que cometeu seus erros na sua jornada. Sim, todos nós estamos sujeitos a isso, mas Abraão ouvia a Deus.
Abraão seguia a direção de Deus. Abraão era um guerreiro. Quando sequestraram, quando levaram o seu sobrinho Ló e a sua família, Abraão não teve medo, falando dessa coragem. Abraão foi, juntou alguns homens e foi atrás dos inimigos para resgatar a família do seu sobrinho. Isso mostra essa coragem também. Mas era um homem que pensava, ouvia Deus. Quando foi para decidir em relação às terras entre ele e Ló, porque o rebanho dos dois havia crescido tanto, Abraão ouviu Deus qual parte ele deveria escolher. Então, essa liderança corajosa que eu quero falar, é essa liderança que ouve a voz de Deus para tomarmos decisões certas. Agora é o momento de nós sermos liderança corajosa. Mais do que qualquer outro momento, esse é o momento de sabermos conduzir o rebanho com sabedoria, ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele deseja para a sua vida, para o seu rebanho, o momento certo de tomar uma decisão em relação aos seus liderados. É isso que Deus espera. Um outro exemplo, Moisés. Moisés era um líder corajoso. Moisés foi treinado no Egito como guerreiro. Mas olha só, quando Deus o chamou para libertar o povo, Moisés relutou, colocou algumas situações que, olhando por uma ótica não muito aprofundada ou com muita revelação, dá de pensar que Moisés estava com medo, não queria. Não, na verdade, Moisés sabia que era algo que exigia muita sabedoria, que tinha que ser muito prudente, porque iria conduzir todo um povo. Então, quando ele relutou em ir, é porque ele sabia, para aquela atitude exigia uma coragem prudente, saber tomar decisões. Por isso que ele ficou ali questionando Deus, e até o ponto de Deus realmente falar que estava preparando ele para aquele momento. Mas Moisés não era um homem medroso, até porque quando ele encontra ali com as meninas ali no poço, as filhas de Labão, que vieram, de Jetro, que vieram deixar, as filhas de Jetro, que vieram trazer as ovelhas para tomar água, e alguns homens iam atacar, ele foi lá para defendê-las. Ele defendeu, na verdade. Então isso mostra a coragem dele, mas foi um líder que mostrou essa coragem na maneira como conduzia o povo. A sabedoria, para saber o momento certo de levantar o acampamento, o momento certo de parar, por onde ir, como ir, quais as decisões a serem tomadas, na hora de escolher os homens que Deus precisou para, juntamente com ele, conduzir o povo de Israel. Moisés teve que ter essa sabedoria. Isso é coragem, isso é coragem. E mais dois exemplos para nós finalizarmos. Josué. Josué era um homem corajoso, mas era um homem corajoso no sentido de ir para a briga, de enfrentar, não só nesse sentido. Josué era estrategista, era inteligente, porque o corajoso, ele é inteligente. Ele pensa, ele não age. Essa coragem que eu estou falando aqui, essa coragem espiritual, ela não age de forma impensada, ela não age pelo impulso. Ele pensa, ele ouve para tomar as suas decisões. Por isso que Josué foi um dos grandes conquistadores. Se você ler a história de Josué, você vai ver quantos reinos Josué conquistou de forma assim sobrenatural, ele e todo Israel. Por quê? Porque era um líder corajoso que ouvia Deus. Quando ele chegou diante do seu maior desafio, que foi as muralhas de Jericó, tomar aquela cidade, ele poderia muito bem, Deus está conosco, nós somos corajosos, vamos para cima de qualquer jeito. Não, Josué parou e foi consultar a Deus de como proceder, de como agir, a maneira certa de tomar a cidade. Porque um líder corajoso, ele estabelece uma estratégia, ele monta uma estratégia, ele sabe como conduzir o povo, ele pensa no povo para não perder ninguém, para que não possa perder ninguém, para que não haja perca no seu rebanho. Josué pensava tudo isso, apesar de ser corajoso em todos os aspectos, mas era principalmente, o seu destaque estava principalmente em ouvir a voz de Deus, em ouvir a direção de Deus. Isso é espiritual. E para finalizar, nós temos o nosso amado rei Davi, um grande guerreiro, um homem de coragem, de guerra, enfrentou muitos exércitos, foi um homem de muitos confrontos,
mas tinha um coração alinhado com Deus. A gente percebe isso no começo da história de Davi, quando menino ele já ouvia Deus, quando ele tomava conta do rebanho do seu pai, Jessé, ele não era irresponsável. Ele ouvia a direção de Deus de como guardar aquelas ovelhas. Quando ele chega diante de Saul para enfrentar ali Golias e ele relata o que ele já havia feito, ele falou que tinha enfrentado quem? Um urso e um leão. E olha, o interessante é que ele falou: o Deus que me livrou das garras do urso e do leão me livrará desse filisteu. Davi reconhece que foi a sabedoria de Deus que ele buscou para lidar com aquelas feras do campo. Ele não agiu de maneira irresponsável, ele não foi para cima do urso ou do leão de qualquer jeito. Ele com certeza buscou uma direção, uma estratégia de Deus, de como pegá-lo, de como matar, ou fez uma armadilha, alguma coisa, porque um líder corajoso, ele é estrategista, mas estratégias dadas por Deus, estratégias que vêm do coração de Deus. Quando ele volta de uma peleja, já junto com seu exército, e ele chega na cidade de Ziglag, junto com seus homens, e a cidade tinha sido tomada pelos amalequitas. Davi poderia muito bem só dar meia volta e sair correndo atrás dos seus inimigos, sem pensar, porque ele era corajoso para fazer isso. Mas ele foi consultar a Deus, porque um líder de coragem, ele consulta a Deus, ele busca a direção de Deus para montar o seu plano de ação, para que não possa ter prejuízo. E esse é o momento de nós termos essa coragem de ouvirmos a direção de Deus, de como conduzir o nosso povo, de como discipular cada pessoa que Deus colocou aos nossos cuidados, de como liderar a nossa célula de maneira inteligente, para que se torne sempre atraente, mesmo que através de um aplicativo, mas de uma forma atraente, de uma maneira bem gostosa, reuniões saudáveis, e manter esse contato, essa comunhão. Essa é a coragem que Deus tem para nós, essa é a coragem que Deus deseja para cada um de nós. Coragem com sabedoria, com prudência, com inteligência, porque um líder de sucesso, um líder corajoso, ele é inteligente, ele pensa antes de agir, ele não age de maneira impensada, ele não age no impulso, ele busca ouvir de Deus para que possa dar o passo certo, para que não sofra e nem faça com que aqueles que estão debaixo do seu cuidado venham sofrer juntamente com ele. Ele é responsável. Coragem é ser responsável. Ter coragem é sinônimo também de responsabilidade. Ser corajoso é ser responsável para proteger aqueles que estão debaixo do seu cuidado, a sua família. Ser corajoso é saber proteger a sua família nesse momento. Esse momento que nós estamos vivendo está exigindo cuidado de cada um de nós. Então devemos pensar nisso. Eu estou sendo corajoso no sentido de ouvir a voz de Deus, de buscar a direção de Deus, porque essa é a coragem que Deus deseja de mim e de você, para que possamos trilhar um ministério de sucesso e glorificarmos a Deus, apresentando cada vida que Ele colocou aos nossos cuidados. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós, espero que tenha abençoado sua vida de maneira poderosa, em nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração por você, líder de sucesso, e por toda a sua família. Pai, muito obrigado por essa liderança tão preciosa, que é a liderança da Paz Boa Vista, tanto aqui na nossa cidade de Boa Vista, como em todo o estado de Roraima. Meu Deus, obrigado, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres que amam o Senhor, homens e mulheres corajosos, porque têm um coração ligado ao Teu, que ouve a Tua voz e que andam debaixo do mover do Teu Espírito. Que eles continuem crescendo em valentia, em ousadia, para buscar o Senhor e tomar decisões certas, Senhor, para que o Senhor possa ser exaltado e glorificado através das suas ações, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a ti e toda a tua casa, e que todo o teu rebanho esteja sempre debaixo dos cuidados do Senhor. Deus abençoe e tenha uma terça-feira de muito sucesso, em nome de Jesus.